E aí galera, então conforme prometido, vamos começar a ver agora nosso conjunto de vídeos sobre o paciente crítico, então assistência de enfermagem a um paciente crítico. Prometo para vocês que ao longo de um tempo, eu vou gravar essa série de vídeos. Algumas pessoas já vinham pedindo há algum tempo, mas por questão de tempo também a gente ainda não tinha feito isso, essa proposta. Acompanhe por favor tanto no canal do YouTube quanto na página, o @netopaixãoprof, quanto aí na página do Facebook. Eu vou fazer essa série de vídeos. Hoje a gente vai começar com assistência de enfermagem ao paciente crítico com alterações na função neurológica. Então dentro de função neurológica a gente também vai ver um montão de coisa, tá bom? A ideia é que sejam vídeos mais curtos, para que seja feito mais fácil, mais rápido, que vocês possam ter uma compreensão maior à medida que a gente vai vendo ao longo de um tempo, uma série de vídeos. Tá ok? Tá aí meus contatos, e-mail e a página no Facebook, caso vocês precisem. Avaliação do nível de consciência. Quando a gente pensa na avaliação do nível de consciência, entendemos que ela é um indicador mais sensível para um desequilíbrio neurológico. Então, o paciente apresentou um desequilíbrio neurológico, vamos, obviamente, fazer a avaliação do nível de consciência. Então, esse vai ser o parâmetro mais básico para o paciente crítico, especialmente para aquele paciente que estiver internado na unidade de terapia intensiva e para pacientes que apresentem lesões agudas, especialmente lesões encefálicas agudas. A avaliação ela vai se concentrar em dois pilares básicos, que é o que vocês devem lembrar, que são nas respostas de perceptividade e nas respostas de reatividade. Considerando a percepção nas respostas de perceptividade, vamos pensar ela tem um maior nível de complexidade, porque vai envolver mecanismos de aprendizagem. E nas respostas de reatividade, nessas respostas de reação, vamos pensar na reação à dor e na manutenção das funções vegetativas, da manutenção das funções básicas do corpo, do metabolismo basal. Então, para essa avaliação, vamos utilizar os estímulos verbais, estímulos ruídos produzidos e estímulos dolorosos. E fazendo essa observação desses três pontos, então vamos observar a melhor resposta de acordo com cada um desses pontos, analisando dentro disso as respostas de reatividade. Para fazer isso, vamos utilizar a já conhecida escala de Coma de Glasgow. Ela foi um instrumento criado na Universidade de Glasgow, na Escócia. É um instrumento que ele considera 3 índices comportamentais de percepção ou de reação, que são abertura ocular, respostas verbais e respostas motoras. Então a gente não pode esquecer disso. Abertura ocular, respostas verbais e respostas motoras. Para uma avaliação mais integral, além dessa avaliação que a gente vai fazer através da escala de Coma de Glasgow, a gente deve analisar também o padrão respiratório, o diâmetro e reatividade pupilar, os movimentos pupilares e as respostas motoras. Então essa avaliação mais integral a gente vai ver aí ao longo dos outros vídeos, conforme eu prometi no início. Cada indicador ele é avaliado de maneira independente. Ele vai receber uma pontuação de acordo com a resposta apresentada pelo paciente. Então, lembrando que a gente vai analisar para cada um deles a melhor resposta apresentada pelo paciente. A variação do score varia de 3 a 15 pontos. Você também não pode esquecer. Então, a escala de Coma de Glasgow vai variar de 3 até 15 pontos. Isso vai indicar um prognóstico do paciente, da condição do paciente. Então, vamos pensar, paciente normal, ele vai apresentar os 15 pontos. O paciente em coma vai apresentar 3 pontos, que é a variação possível, de 3 até 15 pontos. Então deve-se ressalvar a necessidade de registro de condições que limitem a melhor resposta para o paciente. Por exemplo, um paciente que apresenta fratura de membros, obviamente, quando a gente analisar a resposta motora, a melhor resposta motora, ele vai ter uma limitação. Mas não significa uma lesão neurológica, significa apenas uma lesão do membro por conta da fratura. Então a gente não pode esquecer disso, que pode ser que as provas cobrem dessa forma, coloquem uma limitação para gerar uma pegadinha. Então aqui a escala de Coma de Glasgow, como a gente vai encontrar e como a gente deve preencher quando analisar o nosso paciente. Então parâmetro, resposta e a pontuação. Lembrando, a resposta vai variar de 3 até 15 pontos. Então abertura ocular, para a gente lembrar para a prova, fica a dica o seguinte, a gente vai colocar sempre nessa ordem. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Abertura ocular vai de 1 a 4 pontos, resposta verbal de 1 a 5 pontos e resposta motora de 1 a 6 pontos. Desse jeito fica mais fácil da gente lembrar. Então, dentro de abertura ocular, a gente vai ter abertura espontânea,
ao comando verbal, ao estímulo doloroso ou nenhuma, né? Não apresentou abertura ocular. A variação de 4 a 1 ponto. A gente vai escolher dentro, né, dessa avaliação sempre a melhor resposta. Então vejam que a escala vai variar de 3, porque as piores respostas, né, caso o paciente não apresente a resposta nem na abertura ocular, nem na resposta verbal, nem na resposta motora, ele vai receber 1 ponto. Portanto, 1 mais 1 mais 1, 3. Tem uma pontuação mínima. E se a gente somar as melhores respostas, vamos ter então a pontuação 15. 4 mais 5 mais 6, totalizando 15 pontos. Para a resposta verbal, também, né, tá aí os pontos da resposta que a gente vai observar, bem como as pontuações. Resposta motora, também os pontos que vamos observar com as suas pontuações. Então observem, a gente deve lembrar sempre da escala, como ela é produzida e principalmente como ela deve ser pontuada, que é dessa forma que as questões vão cobrar. Em cada categoria de indicadores, a melhor resposta recebe uma nota e o somatório das 3 vai corresponder então ao score obtido, como a gente falou. Essa escala é útil em pacientes com condições agudas ou então em pacientes com lesões graves, não se aplicando em pacientes em coma prolongado ou pacientes que estejam em recuperação prolongada de lesão encefálica grave, que obviamente também vai ter uma alteração. E deve-se lembrar, como a gente já citou, que a presença de qualquer fator limitante à resposta de qualquer um desses pontos ele deve ser registrada, evitando assim a interpretação errônea dos dados. Então, para de repente a gente não colocar a avaliação neurológica do paciente doente meramente porque ele, como a gente citou, que ele tem uma fratura de membro. É uma fratura, porém não é uma lesão neurológica. Vamos observar uma questão de concurso, uma questão desse ano 2016, uma questão da banca CESP, mas vejam como é simples. Diz assim: assinale a opção em que é apresentada corretamente a menor pontuação possível, indicadora de coma profundo, de paciente com lesão crânioencefálica, conforme a escala de coma de Glasgow. A gente acabou de falar. Então, letra A, 4, B, 5, C, 1, letra D, 2 ou E, 3 pontos. Obviamente, letra E, 3 pontos. A menor resposta possível. 1 ponto para cada uma das respostas. Vamos voltar aqui para cada um dos parâmetros. Então, 1 ponto para abertura ocular, 1 ponto para a resposta verbal, 1 ponto para a resposta motora. Então, portanto, esse é o gabarito da questão, apresentando então um coma profundo, a pior resposta apresentada pelo paciente. Tá ok, galera? Então, continue, por favor, acompanhando a nossa página. Quem não curtiu ainda, curta a página Neto Paixão Prof, perdão. Podem compartilhar, né, entre seus colegas, seus amigos. Continue acompanhando a série de vídeos, tá ok? Abraço e até a próxima aula.